Olá, eu me chamo Priscila Farias, sou head de operação aqui do nosso braço de educação, a VOP Edu. E hoje nós trabalhamos dentro dos nossos clientes, ajudando esses clientes a escalar, a chegar em resultados que eles nunca conseguiram chegar antes. E dentro desse processo de escala com os nossos clientes, nós construímos com ele ali todo o perfil de cliente ideal dele. Esse é um dos primeiros passos que nós fazemos quando entramos dentro de um cliente novo. Por quê? Porque quando nós sabemos exatamente qual que é o perfil ideal que aquele cliente precisa atingir, nós conseguimos de fato trazer resultados mais rápidos. A gente teve um cliente mês passado que conseguiu atingir 1 milhão de faturamento. Mas não só isso, em 3 meses ele saiu do faturamento que antes era de 250 mil e conseguiu chegar em 1 milhão. E um dos principais pontos que nós trabalhamos nesses 3 meses foi justamente essa ferramenta que eu vou trazer hoje para vocês. Esse cliente antes atingia um público que dava muito trabalho para ele, que fazia com que a operação dele ficasse extremamente inchada e muitas vezes eles não conseguissem ter o faturamento necessário. E eles poderiam atingir um público que daria muito menos esforço e traria um valor monetário muito mais rápido. E a gente conseguiu mapear quem seria esse público utilizando justamente essa ferramenta. Eu vou ajudar vocês agora a construir essa ferramenta dentro da empresa de vocês, para que vocês já possam aplicar e, junto disso, construir uma oferta que vai vender muito mais para esse público e trazer muito mais retorno financeiro. Essa ferramenta, gente, que eu tenho aqui mostrando para vocês, ela se chama ICP Tia Tab. O que é que isso significa? É o perfil de cliente ideal que me traz a minha taxa de alto impacto e baixo esforço, certo? Então, nós temos um cliente que vai me trazer um faturamento alto e eu não vou precisar colocar uma energia tão grande ali para poder fazer a entrega que eu preciso para aquele cliente. Isso quer dizer que eu não vou ter nenhum trabalho com aquele cliente? Não, óbvio que não. Mas eu quero um cliente na minha operação que eu consiga de fato dar resultados para ele, que de fato eu consiga resolver o problema que ele tem e trazer um retorno financeiro que seja interessante para minha empresa. Afinal, nós que somos empresários, a gente sempre está pensando na saúde financeira da nossa empresa, tá? Então, como é que vocês vão fazer isso dentro da empresa de vocês? Aqui, nós temos um quadrante, certo? Que é do ICP Tia Tab. E em um dos eixos a gente tem justamente o impacto e no outro eixo a gente tem o esforço que eu vou ter para manter aquele cliente na minha operação ou para trazer esse cliente para a minha operação, tá? E aí, aqui a gente tem 4 quadrantes. Um deles, o primeiro deles, né, é aquele em que eu preciso ter muito esforço para entregar resultado naquele cliente e o impacto, ou seja, o financeiro que entra é muito baixo. E aí, esse cliente, eu vou fazer o que com ele? Eu vou descartar ou evitar aquele cliente. Nós temos também aquele em que eu não tenho muito esforço, mas eu também não tenho muito impacto. Não faz sentido eu priorizar a captação de um cliente como esse, tá? Então ele vai entrar aqui nesse quadrante de não priorização. Já aquele cliente que me dá muito esforço, ou seja, dá um trabalho danado de aprender, de captar aquele cliente, ou então dá um trabalho danado para manter ele na minha operação, mas ele também traz um alto impacto. Ou seja, ele te paga bem, ele te paga certinho, só que eu preciso dar um esforço muito grande ali para aquele cliente. Nesse caso, a gente vai precisar analisar o esforço versus lucratividade. Por quê? Porque muitas vezes a lucratividade daquele cliente é tão alta que vale a pena o esforço que a gente faz, né? Que vale a pena a gente manter ele na nossa carteira. É aquele típico cliente que eu tenho certeza que você tem na sua operação, que ele te dá muito trabalho, mas ele te paga tão bem que tá tudo certo, né? Que a gente às vezes coloca uma pessoa a mais para atender aquele cliente, a gente faz uma modificação ali numa comunicação para ser mais assertiva e faz sentido a gente manter ele na nossa carteira.
tá? E nós temos finalmente o nosso perfil Tia Tab, tá? Ou seja, o cliente de alto impacto e baixo esforço. Quem é esse cliente? É aquele cliente que quando tu olha para tua carteira de clientes, você sempre tem aquele cliente que você queria ter vários dele. Sabe, aquele cliente que é gente boa, que sempre compra contigo, que te indica novos clientes, que traz novas pessoas para a tua operação, que sempre fala bem de você, né? Que fala bem de você nas redes sociais, que fala bem de você na sua rede de amigos. Então é realmente aquele cliente promotor e é aquele cliente que não te dá trabalho. E ele também acaba virando uma prova social para você, tá? E esse cliente também te paga bem, certo? Então ele também traz um impacto financeiro para a tua empresa. Esse é o teu cliente Tia Tab, tá? Qual é o exercício que eu proponho que vocês façam nesse momento? Para que você possa construir esse ICP, para você poder descobrir qual que é o teu perfil de cliente ideal Tia Tab, eu preciso que você pegue agora a tua lista de clientes que você tem dentro da tua operação, tá? Então, você vai pegar uma lista com todos os clientes que você já atendeu e você vai olhar um por um quem são os clientes que estão dentro de cada um desses quadrantes, tá? Então, eu começo sempre pelo meu perfil Tia Tab. Por quê? Porque ele vai ser aquele que eu vou priorizar. Então, dentro da tua carteira de clientes, você vai ter 200 clientes, por exemplo. E aí você vai selecionar a dedo e você vai ver que tem 10 clientes ali que, nossa, se eu tivesse 200 clientes igual esses 10 clientes aqui que eu escolhi, eu com certeza teria muito mais resultado na minha operação. Então é isso que você precisa fazer para você descobrir qual que é o teu perfil Tia Tab dentro da tua carteira. Você não precisa inventar a roda, você não precisa fazer uma ferramenta mirabolante para poder chegar nesse resultado, tá? Então, quando você chegou ali nesses nomes, nesses clientes que você já tem, então eu tenho aqui o cliente X e o cliente Y. Eu vi que esses dois clientes aqui, eles são os meus clientes Tia Tab que eu tenho hoje. Eu quero ter mais clientes como ele. Como é que eu faço para chegar nesse cliente? Então, para eu saber como que eu vou chegar nesse cliente, eu preciso saber exatamente quais são as características que esse cliente tem. Então, eu vou olhar para esses meus dois clientes e eu vou me questionar. Por exemplo, se eu atendo B2B, ou seja, se eu vendo para outras empresas, eu vou me questionar o que é que esses clientes têm em comum em relação a nicho de atuação, em relação a faturamento, em relação à quantidade de colaboradores. Os sócios dessas empresas, eles têm alguma coisa em comum? Eles praticam esportes em comum? Eles escutam podcasts em comum? Quem são essas pessoas que esses clientes estão ouvindo? Que esses clientes estão se aconselhando, estão se mentorando ali, né? Quem são o que é que ele escuta, o que é que ele vê, o que é que ele consome naquele dia a dia, tá? Então, tudo isso eu preciso me questionar aqui nesse momento, tá? Por quê? Porque se por um acaso você decidir fazer uma estratégia de marketing, você vai saber exatamente para quem que você vai direcionar o teu conteúdo, tá? Então, depois que eu analisei esses meus clientes Tia Tab e eu descobri o que é que eles têm em comum, quais são as características que eu preciso procurar, agora eu preciso ter uma oferta que de fato vai fazer esse cliente comprar comigo, vai fazer esse cliente querer fazer parte da minha carteira de clientes, tá? Então, eu venho aqui para a parte da oferta. A minha oferta, ela precisa contemplar, eu preciso pensar o que é que eu tenho que os meus concorrentes não têm. Quais são as exclusividades que eu possuo hoje na minha empresa? Eu preciso olhar para 3 pilares aqui dessa exclusividade. O que é que eu, como empresa, tenho que ninguém tem?
O que é que o meu produto tem, que nenhum outro concorrente meu tem, e o que é que o meu time entrega, que nenhum outro concorrente meu tem. E eu vou trazer aqui já uma proibição na hora de você fazer aqui, tá? É proibido você dizer que o teu time, ele faz um atendimento personalizado. Porque, gente, isso é uma obrigação, tá? Então, isso não é uma exclusividade. Todos os teus concorrentes estão falando que eles fazem atendimento personalizado. E também, tu não pode falar que tu tem o melhor custo-benefício. Por quê? Porque todos os teus concorrentes estão falando isso também. Pode ser que você até tenha o melhor custo-benefício, mas o teu concorrente pode falar a mesma coisa, tá? Então eu quero que vocês saiam realmente da caixinha para construir essa oferta. Aqui a gente usa uma metáfora para poder ajudar vocês nessa atividade. A gente vai utilizar a metáfora do teatro, tá? Então, para você descobrir o que é que você tem de exclusivo, você vai se imaginar dentro de um teatro. Você vai imaginar que todos os teus concorrentes estão dentro desse teatro e você vai subir em cima do palco. Quando você subir em cima do palco, você vai falar a tua exclusividade. E ninguém que está na plateia dos teus concorrentes pode levantar a mão dizendo que tem a mesma exclusividade que você. Tá? Então, algo só é exclusivo se só você tiver. Então, sempre pensem nessa metáfora do teatro. Ai, Priscila, mas eu não tenho nada exclusivo que eu entrego aqui, todos os meus concorrentes entregam. Então, coloque algum dado numérico para dizer que você é exclusivo. Por exemplo, aqui na Vorp Educação, no nosso produto da consultoria, que é ali o Aliança Pro, nós temos uma característica que é muito importante para a gente. Nós todos os meses fazemos uma reunião mensal de resultado com o cliente. Então, todos os meses ele tem uma reunião mensal para apresentar os resultados dele para a gente e a gente dá os próximos passos, a próxima ação que vai ser feita. Só que eu sei que outros concorrentes meus podem fazer algo similar. E eu não quero correr o risco de estar dizendo que nós somos a única empresa de educação corporativa e consultoria comercial que entrega uma reunião mensal de resultados exclusiva para o cliente, porque pode ser que algum concorrente meu tenha. Mas eu posso dizer que nós somos a única empresa de educação corporativa e consultoria comercial que entrega uma reunião mensal de resultados que já fez os nossos clientes gerarem mais de 500 milhões de faturamento, tá? Então, isso é uma exclusividade da Vorp Educação. Só a gente fez isso. Por quê? Porque eu coloquei ali um dado real que acontece dentro da nossa operação, tá? Então, você pode fazer a mesma coisa. Tá? Então, para cada um desses pilares, dentro da sua empresa, o que é que a sua empresa tem de exclusivo que só você tem? E aí você vai anotar aqui quais são esses pontos exclusivos que a sua empresa tem. Se eu for falar de produto, normalmente, gente, no produto é onde o pessoal tem mais facilidade de trazer ali as exclusividades, tá? Então, o que é que o seu produto tem que só você tem? Eu já trouxe aqui um exemplo da Vorp Educação em relação ao produto, tá? E em relação ao time, o que é que o seu time tem que só você tem? Aqui na Vorp Educação, por exemplo, nós temos uma exclusividade com o nosso time que atende os clientes, que nós temos um time de advisor que é especializado em estruturar e escalar operações comerciais. E só a gente tem. Na maioria das consultorias, nós temos consultores mais generalistas. E aqui nós temos consultores especialistas em fazer isso. Então, esses são exemplos que eu posso utilizar para, de fato, construir a minha oferta. Por quê? Se eu tenho o meu ICP Tia Ted construído e eu sei exatamente o que é que eu vou falar, o que é que eu vou prometer para esse meu ICP, eu já tenho o caminho das pedras para conseguir, de fato, chegar no cliente que eu quero e trazer ele para dentro da minha empresa.
Só que, para você fazer isso, você vai precisar estruturar por quais canais que esses clientes vão ser adquiridos. E se você deseja estruturar os seus canais, você não sabe como fazer isso, continua acompanhando a gente que a nossa próxima aula vai ser sobre como fazer essa estruturação de canais.